No dia de Natal, minha filha me deu seu presente com um sorriso doce. A devida de 2 milhões do marido dela. Pai S. assina antes do ano novo. Pela família. Eu sorri, assinei, e então dei a eles o meu presente. Ela abriu a caixa e gritou, tão alto que quase caiu. Vox, não eu veio acreditar no que tinha L. Dentro, antes de continuar, se inscreva no canal e escreva nos comentários que horas ou na sua região ou agora. A voz flutuava pela fresta da porta do quarto da Regina. Eu congelei no meio da escada com um cesto de roupas. Nos riu. Amanda? Perfeito, minha filha disse, com aquela risada particular na voz que eu não ouvia desde o ensino médio, a que ela usava quando conseguia se safar de algo esperto. A gente apresenta como um presente, uma oportunidade para ele ajudar a família. O pai não vai conseguir dizer, vós, sabe como ele, com responsabilidade e essas coisas todas. Coloquei o cesto no chão em siu. Minhas os ainda não estavam tremendo. Isso viria depois. Os 2 milhas do Julio, tudo. A gente enquadra como se ele fosse ser avalista, mas na real a gente tem transferindo a responsabilidade. O pai tem o score de crédito, o patrim, nil da casa. Os bancos amam caras como ele. Estivel, chato, previsvel. Ela riu de novo. Ele vai achar que T sendo nobre. O grande Leonardo Santos, salvando a filhinha dele mais uma vez. As paredes da minha própria casa de repente pareciam estranhas. 42 anos eu tinha trabalhado no setor bancário, pegando fraudadores que jogavam exatamente esses jogos. Reconhecimento de padres chamavam. Identificar a manipula antes dela atingir o alvo. E ali estava eu, parado no meu corredor, ouvindo minha nica filha planejar colocar uma corda de dividas no meu pesco e chamar isso de presente de Natal. O ano novo. A gente tem os papes assinados. Podemos respirar de novo. Talvez aquela viagem para Bezils que a gente queria, coloca no kart o dele enquanto nisso. A voz dela baixou, conspiratria. Sinceramente, ele deve pra gente. 3 anos que a gente morando aqui temporariamente. Isso vale alguma coisa, né? Peguei o cesto de roupa, desci as escadas. Meu reflexo no espelho do corredor mostrava o mesmo rosto desta mãe, cabelo grisalho, pulos de leitura pendurados na gola, as linhas profundas ao redor dos olhos que vinham de 4 décadas examinando demonstrativos financeiros. Mas algo por 3 daqueles olhos tinha mudado, endurecido. Na cozinha, dobrei as toalhas com Precis ou Mecnica. Regina desceu 20 minutos depois, toda sorrisos. Pai, não sabia que vós tinha chegado. Quer um café? Seria bom, filha. Ela se moveu pela cozinha, com facilidade ensaiada, pegando os gruscaros que tinha comprado semana passada. R$ 200 o quilo. Para algo, sem dinheiro, ela com certeza sabia como gastar. O Jolio e eu estivamos pensando, a gente devia fazer algo especial para o Natal esse ano. Deixar bem memóvel. Ela me entregou uma caneca, os olhos brilhando com o que eu antes achava que era amor. Agora eu via pelo que realmente era. Celiculo. A gente tem uma surpresa para vós? Uma surpresa. Que atencioso. Ela não percebeu a frieza no meu tom. Por que perceberia? Na cabe, a dela, eu era o pai confível, o trio, que nunca tinha dito no quando importava. Voc, vai adorar, é muito significativo. Tomei um gole do café, estava excelente, claro. Tudo sobre o estilo de vida deles era excelente. A Quest ou era quem estava realmente pagando por isso. Naquela noite, sentei no meu escritório, o único modo da casa que eles raramente entravam. Provavelmente porque não tinha nada que valesse a pena fotografar para o Instagram. E peguei os lebuns. Regina aos 8 anos, banguela e rindo na sua festa de aniversário. Uma semana depois do funeral da Amy Pachray. Regina aos 13,
revirando os olhos para os meus piadas, mas incapaz de esconder o sorriso. Regina, aos 22, se formando na faculdade. Me abra, ando tão forte que eu mal conseguia respirar. Quando aquela menina tinha desaparecido? Ou ela alguma vez existiu de verdade? A tela do meu computador brilhava na escuridão. 42 anos como auditor bank, eu tinha me ensinado muitas coisas, mas a mais importante era esta: siga o dinheiro. Sempre siga o dinheiro, porque o dinheiro não mente, mesmo quando as pessoas mentem. Abri uma planilha, comecei a listar o que eu sabia, o que eu tinha observado, mas ignorado, porque queria acreditar na filha que eu tinha criado sozinho. A BMW nova que a Regina dirigia, 300 mil no mínimo, as bolsas de grife que apareciam todo Missiacole, o de réu, de os vintage do Dorchalio alinhados na semoda do quarto de aspeds que eles tinham colonizado. Recibos de jantar que eu via no lixo, restaurante Japão, os de R$ 500, churrascarias de R$ 1.000. Tudo isso enquanto alegavam que estavam na luta, entre oportunidades, precisando de mais um tempinho. 3 anos de mais um tempinho. 2 milhões de vidas. E eles queriam que eu carregasse isso, embrulhado para presente, como se eu devesse ser grato pela oportunidade de arruinar minha aposentadoria. O engraado sobre ser auditor, que vorre, desenvolve um sexto sentido. Os nimeros contam estrias. E naquele momento, os nimeros estavam gritando. Jet Li alegava que a startup dele tinha falhado, mas startups falidas não financiam leasing de BMW. Faustiano compra pulseiras da Gaster nem ingressos de S se o torcedor do São Paulo. Meus dedos voaram pelo teclado. Logs de acesso, contas. Eu tinha configurado a rede da casa. Tinha todas as senhas, demonstrativos financeiros que eles tinham deixado descuidadamente na impressora. Faturas de cartão de crédito na lixeira de reciclagem. Eu tinha ignorado antes porque confiava na minha filha. Confiando. Que conceito pitoresco. Meia-noite, eu tinha o suficiente para confirmar o que meu instinto vinha sussurrando cá meses. Algo estava profunda e deliberadamente errado com o quadro financeiro deles. A devida era real o suficiente. Encontrei referências a ela no e-mail do Jalil, trocas de mensagens em penico com Algu e chamado Marcos sobre estender o prazo e arranjos alternativos. Mas a pobreza era teatro. Me recostei na cadeira, estudando a foto na minha mesa. Regina, 5 anos, vestida de princesa para o Halloween. Eu tinha feito aquela fantasia, ficando acordado às 3 da manhã, com uma quina de costura que mal sabia usar, porque comprada pronta, ou era bom o suficiente para minha menina. Ela tinha me abraçado naquela mãe e dito: Voc, o melhor papai do mundo inteiro, a menininha daquela foto, o reconheceria a mulher L, em cima, planejando arruinar financeiramente o pai dela com CAF e conspira? Mas eu reconheci outra coisa naquela foto agora. Reconheci a mim mesmo, o homem que eu tinha sido, o homem que tinha dedicado tudo para criá-la direito, ensinar valores, mostrar o que integridade significava. Hora de lembrar quem Leonardo Santos realmente era. Não apenas um pai, não apenas um banqueiro aposentado, um investigador profissional de fraudes que tinha construído de uma carreira pegando pessoas que achavam que eram mais espertas que o sistema. Se Regina e Jólio queriam jogar jogos financeiros comigo, eu ficaria feliz em ensinar como os profissionais jogam. O sono não veio naquela noite. Em vez disso, vieram memorias convidadas e implacáveis. Lembrei do hospital, 30 anos atrás, amodou Midico no meu ombro, a voz dele gentil enquanto destruo a meu mundo. Sinto muito, Sr. Santos. Fizemos tudo o que podíamos. Regina tinha 8 anos, sentada na sala de espera com um livro de colorir, sem saber que a Mi tinha partido. Sem saber que nossa fã lhe tinha acabado de se fraturar em algo frágil e incompleto. Lembrei de entrar naquela sala de espera.
ajoelhar na frente da minha filha, ver o rosto dela desmoronar quando entendeu o que as grimas nos meus olhos significavam. Agora, Voc e eu, minha menina. Mas a gente vai ficar bem, eu prometo. E tenhamos ficado. Eu tinha cumprido aquela promessa. Aprendi a fazer as assistindo vídeos no YouTube, meia-noite. Compareci em todas as es da escola, todas as reuni, es de pais e mestres, todos os jogos de futebol, mesmo com meus joelhos doendo de sentar naquelas arquibancadas de metal. Ensinei ela a andar de bicicleta, a dirigir um carro, a fazer um orçamento. Fiquei acordado com ela nas desilus amorosas e nas crises de dever de casa. Paguei a faculdade sem empréstimos, porque trabalhei em turnos duplos e guardei cada centavo que conseguia poupar. Voc e eu contra o mundo. Quando isso tinha deixado de ser suficiente, tracei a linha do tempo na minha cabe, observando a queda como um auditor revisando os registros de uma empresa falindo, a formatura da Regina na faculdade, olhos brilhantes e ambiciosa, seu primeiro emprego numa agência de marketing, modesto mas promissor. Ento Jalil Moreira entrou na vida dela num evento de networking qualquer, alto, confiante, cheio de grandes ideias e promessas ainda maiores. Empreendedor ele se chamava. Eu o chamava de outra coisa, mas guardava para mim porque Regina brilhava quando falava dele. O casamento foi pequeno. Ideia do J. Lio. Intimo, ele disse. E com mico, eu suspeitei. Paguei mesmo assim. Dei a eles um cheque de 50 mil como presente de casamento. Comece a vida de Vox direito, eu tinha dito. Eles tinham combinado alguma coisa, com certeza. Primeiro veio a visita. Por umas semanas, pai, enquanto a gente procura o lugar perfeito. A startup do Jálio estava numa fase crítica. Não podia se dar ao luxo de distrair. Como procurar apartamento. Eu tinha entendido. Casais jovens precisavam de apoio. Semanas viraram meses. O quarto de Gaspedes se encheu com as coisas deles. As escovas de dente colonizaram o banheiro. As compras deles lotaram minha geladeira. Tudo orgânico e caro, enquanto eu tinha passado 40 anos comprando marca própria. A gente tete perto de um Avan? O Jet Li dizia no café da mãe, rolando a tela do celular. Os investidores estão muito interessados. Precisa de mais um pouco de tempo. 6 meses viraram um ano. Regina parou de falar sobre apartamentos. Ou a falar sobre nossa casa, como se sempre tivesse morado aqui. As ligas de trabalho do Jálio ecoavam pelas paredes, sempre promissoras, sempre otimistas, nunca de fato fechando nexos. Eu tinha levantado preocupa, uma vez. Uma vez. Os olhos da Regina se encheram de lágrimas. Achei que Voc queria ajudar a gente, pai. Achei que Lia importava para Voc. A MI teria entendido. Aquilo me calou, porque ela sabia, os dois sabiam, que invocar a MIE era a OP ou nuclear, a coisa contra a qual eu conseguia me defender. Então engoli minhas detuvidas. Vi eles se instalarem cada vez mais fundo na minha casa, na minha vida, na minha rotina. Disse a mim mesmo que era temporário. Disse a mim mesmo que estava sendo solid rio. Disse a mim mesmo que bons pais e ficam fazendo contas, mas meu que rebrou de auditor tinha feito contas mesmo assim. Era autêntico, instintivo. 3 anos de observa, os casuais se acumularam num livro ras, o condenatório. As sacolas de compras da Regina do Shopping Iguatemi, JK Iguatemi, das Lu. Roupas para reunir com clientes, ela chamava. Embora seu LinkedIn mostrasse que ela estava entre empregos havia 8 meses. O elaborado kit de café do Jalil, uma máquina de expresso de R$ 10.000, essencial para a produtividade. As viagens de fim de semana para Campinas, Ribeiro Preto, Santos, sempre ficando em Rotes Boutique. Networking, Jalil explicava.
Construindo relacionamentos. Construindo relacionamentos, custas de quem? Pensei nas contas de luz, GOA ex que eu pagava. O IPTU, o seguro residencial que cobria os pertences caros deles junto com os meus. As compras de supermercado que eu fazia enquanto eles contribuam ocasionalmente pegando delivery, que colocavam em cart e que agora eu suspeitava estarem estourados. O padro era PVU, sempre tinha sido PVU. Eu tinha sido orgulhoso demais para chamar minha filha de parasita. Com medo demais de afaste, como eu tinha visto outros pais fazerem, transformando reuni de família em óbriga, frias e formais. Achei que estava sendo generoso. Na verdade, eu era um ótrio. Os álbuns de fotos estavam abertos na minha mesa. Folhei devagar. Os 15 anos da Regina, antes da Mi ficar doente. A formatura do ensino médio da Regina. Seu primeiro dia de faculdade, acenando dos degraus do dormítorio. Cada foto mostrava a mesma coisa. Nesse contra o mundo. Time Santos. Em algum lugar entre aquelas fotos, e agora o time tinha se dissolvido. Ela tinha escolhido lados e eu não estava mais no dela. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Regina. CAF, da mãe. A mãe. Quero conversar sobre nossos planos para o Natal. Planos para o Natal. Certo. A surpresa. O presente significativo. 2 milhas de reais da dívida de outra pessoa, embrulhados com um lá-o e minha assinatura na linha pontilhada. Digitei de volta. Parece butimo. Ansioso para isso. Ansioso para ver Vosh? Atuar, pensei. Ansioso para ver exatamente como Vosh? Planeja jogar isso, porque era isso agora. Um apelo a, uma atua, o. Minha filha tinha se tornado uma atriz. Eu tinha sido a plateia dela por 3 anos, aplaudindo na hora certa, nunca olhando por tebetes da cortina. Mas eu tinha passado 42 anos no setor bancário. Tinha investigado fraudes para viver. Peguei desviadores de dinheiro, lavadores de dinheiro, pessoas que achavam que podiam esconder transa, isenteias complexas de empresas de fachada. Testemunhei em tribunal 17 vezes. Nunca perdi um caso. E agora Regina e Jolto Lio achavam que podiam aplicar um golpe em mim. Na minha própria casa. Com meu próprio amor pela minha filha como arma. A hora do amador era quase insultante. Abri meu computador de novo. Abri um novo documento. Comecei a digitar. Na ou uma planilha dessa vez. Um plano. Se eles queriam me dar um presente, eu aceitaria graciosamente. Estudaria cuidadosamente. Entenderia cada cláusula, cada implica, cada ramifica, o legal. E então eu daria a eles um presente em retorno. Algo memorvel, algo significativo, algo que ensinaria a eles exatamente o que acontece quando vós confunde bondade com fraqueza. 42 anos pegando predadores financeiros tinham me ensinado uma verdade fundamental. Eles sempre cometem erros, sempre deixam rastros, sempre subestimam as pessoas que o tentando enganar. Regina e Joto Lio estavam prestes a aprender o que acontece quando Voch subestima um profissional. Minha filha queria jogar jogos de adultos com o dinheiro do papai? Tudo bem. Mas ela nunca tinha perguntado que tipo de jogos eu jogava no trabalho. Que tipo de mente Voch precisa ter para pegar pessoas que passaram anos aperfeiçoando seus enganos? Hora de uma ali, o familiar sobreeduca o financeira. E a mensalidade ia ser alta. Na manhã seguinte, observei eles da janela do meu escritório. Regina e Jálio colocando sacolas de compras na BMW dela. Aqueles não o podiam pagar, mas de alguma forma mantinham. Bancos de couro premium, do tipo que custa a mais. Tinha posicionado meu notebook de frente para a janela. Para qualquer um olhando, eu parecia um aposentado checando e-mail. Na realidade, eu estava fazendo um tipo diferente de auditoria, do tipo que eu costumava fazer quando os relatórios de despesas de um executivo banqueiro não batiam com a renda declarada. Dólio carregou 3 sacolas do PODA, CAR,
Tudo org, Nico, sem dívida. Eu tinha checado a contribuir, o deles para as despesas da casa no mês passado, R$ 1.000. Minha conta do mercado para o mesmo período, 4.000. As contas não fechavam como a gera. O da Regina gostava de dizer, mas a verdadeira educa, o veio de observe-los quando nem sabiam que eu estava observando. Voc, viu a cara dele ontem, noite? A voz da Regina passou pela janela aberta da cozinha. Quando mencionei a surpresa, ele parecia ter o esperançoso, a risada do J. Liu. Tipo um cachorrinho esperando um petisco. Meu Deus, quase me senti mal. Quase. Ela pausou. Voc, acha que ele suspeita de alguma coisa? O Leonardo, por favor. O cara ainda usa tal de cheques. Ele provavelmente acha que a gente TS passando por uma fase de fitocil. Dei zoom na tela do computador. Meu software de monitoramento de rede mostrava os dispositivos deles conectados ao meu Wi-Fi. Cada site, cada login, cada migalha digital descuidada que tinham deixado para 3CS. Eles achavam que eu era analfabeto tecnológico, supossível engraada para um homem que tinha passado a última década da carreira pegando fraudes com criptomoedas. Nos 3 dias seguintes, compilei o que eu tinha comeado a chamar privadamente de Odossi Moreira. Margarete sorriu. Não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de algo que tinha visto pessoas tentarem jogar jogos com as vidas de outras pessoas e tinha aprendido a gostar de ver a justiça se desenrolar. Hipoteticamente, elas poderiam se proteger legalmente, mudar documentos de inventário, estabelecer processos de despejo se necessário. E se quisessem ser realmente minuciosas, poderiam reportar suspeita de fraude às autoridades apropriadas. A Receita Federal, por exemplo, quando vê com bons olhos ativos ocultos durante negocia, de devidas. Conversamos por mais 1 hora. Quando eu tinha um roteiro, não apenas para me proteger, para garantir que Regina e Julio enfrentassem consequências reais pelas escolhas deles. 3 dias depois, encontrei Darla Pereira numa cafeteria em Vila Madalena. Meu contato no banco tinha recomendado ela, melhor investigadora financeira que conheço. Se tem dinheiro escondido, ela acha. Darla era mais jovem do que eu esperava. Como o dos 40, vestida como se estivesse indo para uma aula de crossfit, mochila do notebook coberta de adesivos de viagem. Ela pediu um expresso que podia descascar tinta. Seu genro parece ser uma PA, ela disse depois que descrevia a situa. Meu genro. O problema da minha filha. Ela sorriu. Jota, gostei de você? Ok, aqui vai o que posso fazer. 3 dias, análise financeira completa. Vou precisar de nomes, datas de nascimento, CPF se VOC tiver. Seria legal eu fornecer essa informa? O VOC, o proprietário, eles o morando na sua casa. VOC, tem preocupa? O legitima sobre a estabilidade financeira deles afetando sua propriedade. Além disso, o Estatuto do Idoso, rigoroso sobre explora o financeiro de pessoas na sua faixa etária, pessoas acima de 60 anos têm certas próteses. Ela tomou um gole do expresso. Newt dizendo que você deveria fornecer a informa, ou T dizendo que se você fornecesse, eu saberia como usar legalmente. Deslizei uma pasta pela mesa. Tudo o que ela precisava, digitado com capricho. Darla trabalhou rápido. 2 dias depois, meu celular tocou. Senhor Santos, você precisa sentar para ouvir isso. Eu, J, estava no meu escritório, porta trancada. Pode falar. Seu genro T, escondendo cerca de R$ 825 mil em ativos acessíveis. 250 mil numa startup, o Nexio de cripto do amigo dele, o Marcos. 175 mil numa conta offshore, provavelmente aberta quando ele achou que ia ser o péssimo bilhões da tecnologia. E aqui vem a parte interessante. Ele vendeu a Participa
O dele num neg-se de artigos esportivos de Cole, ou por R$ 400.000. 2 meses atrás, e não declarou em lugar nenhum. R$ 400.000. Anotei o Nimero. Enquanto alega falmondencia. Fica melhor. Sua filha tem aberto cartes de crédito usando o nome de solteira. Pode ser tecnicamente legal, mas os bancos o sabem que ela, casada. Isso afeta a valia ou de crédito? E esses cartes, ela te, dando calote strat, gico, fazendo pagamentos S, o suficiente para evitar processos, mas nunca reduzindo realmente o saldo devedor. Quanto no total? Entre os dois, VOC estava certo sobre os 3.250.000 no total, mas aqui vai o que importa. Eles têm meios de cobrir uma parte significativa. Estou escolhendo num ou fazer. Depois que ela desligou, fiquei sentado no meu escritório por muito tempo. Enel mais com raiva. Alme da raiva. Isso era algo mais frio, mais focado. Eles não eram pessoas desesperadas cometendo erros. Eram golpistas aplicando um golpe de longo prazo. E a vítima era o homem que tinha criado uma delas, amado incondicionalmente, dado todas as vantagens que podia pagar. Abri meu notebook, criei uma nova pasta, dei o nome de presente de Natal. Dentro comecei a rascunhar. Uma análise abrangente da situa ou financeira da Fam.Lia Moreira. Gráficos mostrando receita versus despesas. Tabelas comparando a pobreza alegada contra os gastos reais. Uma linha do tempo de mentiras. Cada conversa de agente T quebrado confrontada com extratos de ou de crédito, mostrando compras de luxo. Trabalhei como se estivesse preparando uma apresenta ou para a diretoria, porque, de certa forma, estava. A diretoria simplesmente consistia na minha filha e no marido dela, e o item da pauta era as consequências de tratar Fam Tulia como Oterio. Margarete tinha me dado a estrutura legal. Darla tinha me dado a Muni, agora eu precisava do mecanismo de entrega, e eu sabia exatamente quando seria. Véspera de Natal, quando eles planejavam me presentear com a devida deles, toda embrulhada com grimas falsas e culpa manipulada. Eu teria um presente para eles também. A tela do meu computador brilhava na escuridão. Puxei mais um arquivo. Agrava o que eu tinha feito da conversa telefônica da Regina. Aquela tinha me chamado de Previsvel, onde Jólio tinha rido de mim ser ignorante. Ouvi de novo, meu porquê do a mais, porque clarificava as coisas. Ela tinha feito aí a escolha, escolhido um homem que via o pai dela como um recurso para explorar, escolhido riqueza em vez de integridade, escolhido mentiras conforto, em vez de verdades 6. Tudo bem. Toda escolha tem consequências. A minha estava prestes a ter embrulho de Natal. O relatório final da Darla chegou no dia 16 de dezembro. 47 páginas de fraude financeira meticulosamente documentada. Li 2 vezes, fazendo a nota nas margens como se estivesse revisando um pedido de empréstimo, o que de certa forma eu estava. Exceto que dessa vez a resposta ia ser um muito satisfatório negado. Liguei para o Tadeu Alves naquela tarde. Tenhamos trabalhado juntos no banco por 15 anos antes dele se aposentar para abrir o cárter dele. Se algum podia fazer documentos, prova de balas, era o Tadeu. Leonardo Santos, ele disse quando atendeu, calor na voz. Não tenho notícias suas meses. Como ter? A aposentadoria? Complicada. Tadeu, preciso da sua ajuda com algo delicado. Delicado como? Assunto de Fam.Lia, documentos legais. Tudo precisa ser blindado. Houve uma pausa. Tadeu tinha a espôncia suficiente para ler nas entrelinhas. Sua filha? Ela e o marido. Podemos nos encontrar? Nos encontramos no escritório dele no dia seguinte. Levei tudo. O relatório da Darla, os esquemas legais da Margarete,
minhas próprias evidências compiladas, espalhei tudo pela mesa de conferência como uma promotoria apresentando um caso. Tadeu assobiou baixo. Eles realmente acharam que podiam aplicar isso em VOC? Eles acham que sou uma presa fácil. Vou em luto, pai, babo, essas coisas todas. VOC? Ele me olhou por cima dos culos de leitura. Uma presa F por Sil? Pensei na Regina aos 8 anos, chorando nos meus braços depois do funeral da Medebig. Pensei nela aos 18, me abra, ando na formatura. Pensei nela rindo no telefone com a Amanda, me chamando de Previs Vel, Neu mais. Tadeu assentiu devagar. O que vós precisa? Tudo que a Margarete delineou. Notifica, o de despejo, revoga, o de procura, o altera, eis no testamento. E eu quero mais uma coisa. Deslizei um esbo, o manuscrito pela mesa. Uma auditoria financeira formal, formato profissional, autenticada em Carter-Hill, do tipo que os bancos usam quando investigam fraude. A análise financeira da FAM.Lia Moreira, completa com gráficos, tabelas, projes da rela, vida renda deles, compara entre gastos alegados e reais. Quero que pare. Ao quê? Uma investiga? O oficial. Tadeu sorriu. Era o mesmo sorriso que ele tinha dado quando pegamos aquele vice-presidente desviando dinheiro em 2008. Voc, querem ter luz na própria papelada deles. Quero que eles vejam exatamente como eu os vejo, através das lentes de 42 anos de ceticismo profissional. Levou 3 dias. Margarete preparou os documentos legais com precis, o Sir Bergica. Tadeu autenticou tudo, o carimbo dele tornando cada pegina oficial e rever. Compilei a análise financeira eu mesmo, trabalhando tarde todas as noites, encontrando uma estranha satisfação na destruir o metedica da fachada deles. Os gráficos eram particularmente condenatrios. Um mostrava a renda alegada versus as despesas reais ao longo de 3 anos. A diferença era um abismo. Outro rastreava as postagens da Regina no Instagram, com localiza, o marcado em restaurantes caros, lojas de luxo, spas, contra o desemprego declarado. Um terceiro comparava as alega do Gélio no LinkedIn, de sucesso nos nexos contra a renda real reportada. 0. Adicionei notas de rodapé, profissionais, elemento nicas devastadoras. Embaixo de uma foto da nova bolsa de grife da Regina, valor estimado de varejo, 12 mil reais, data da compra, 15 de novembro de 2024. 2 semanas depois de alegar, a gente mal consegue pagar o mercado. Humor negro? Talvez. Mas depois de 3 anos sendo feito de trouxa, eu tinha conquistado alguma satisfação? No dia 20 de dezembro, comprei uma caixa de presente. Nada barato. Papel, o vermelho elegante com acabamento dourado, do tipo que Voc colocaria um presente caro. Encontrei numa loja especializada no centro. A mulher atrapte 10 do balque, sorriu. Alguma especial? Muito especial, eu disse. Em casa, me arrumei tudo cuidadosamente. O relatório da Darla no fundo, substancial e oficial. Os documentos legais da Margarete em seguida, cada um com abas amarelas brilhantes, marcando onde as assinaturas seriam necessárias se eles estivessem conseguindo assinaturas, o que não estavam. A notifica, o de despejo. As revoga, os de procura, os altera, o do testamento, estabelecendo um fundo fiduciário que beneficiaria todos exceto minha filha, a menos que ela provasse 5 anos de responsabilidade financeira. No topo, coloquei a análise financeira da FAM.Lia Moreira, minha obra-prima, 47 páginas de mentiras deles, com referências cruzadas e anotadas. A pedina de rosto parecia algo de uma sala de reuniões da Fortune 500. Investiga o Financeira Abrangente, Unidade Familiar Moreira, preparado por Leonardo Santos, auditor Banco Rio Senior, aposentado, dezembro de 2024.
E então, porque não consegui me controlar, adicionei os toques finais. Uma calculadora de brinquedo da loja de R$1,99. Pele estico brilhante, do tipo Kivok, daria para uma criança aprendendo aritmética, e um livro que encontrei num sebo. Meu primeiro milho, o Ensinando Finanças para Crianças, publicado em 1987, com ilustra de desenho animado de cofrinhos sorridentes. Coloquei no topo, embrulhei tudo em papel de seda, amarrei com uma fita de seda vermelha. O presente da Regina e do Dílio para mim ia ser R$2.000 de devida disfarçados de obriga o familiar. Meu presente para eles ia ser a verdade embrulhada em ironia e selada com consequências legais. Guardei a caixa no armário do meu escritório, atrás de declara de imposto de renda antigas, onde nenhum dos dois pensaria em procurar. Toda vez que passava por aquele armário nos próximos 3 dias, sentia um pequeno sorriso. Ainda o era satisfeito. Isso viria depois, era antecipa. O sentimento que um jogador de xadrez tem quando vê o xeque-mate se formando 3 jogadas frente. Eles achavam que sabiam como esse jogo terminava. Achavam que tinham escrito roteiro, filha desesperada, pai amoroso, resgate inevitável. Mas tinham esquecido algo crucial. Tinham esquecido que eu tinha passado 4 décadas estudando como as pessoas tentavam trapacear sistemas, como racionalizavam roubo, como sempre subestimavam a pessoa que estavam tentando enganar. Dia 23 de dezembro, chegou frio e claro. Messica de Natal tocava no erva, tio. A casa cheirava, as velas caras de abebora da Regina, compradas sem devida, com acredito que ela o tinha entendo ou de pagar. Fui ao meu escritório uma vez antes do jantar. Olhei as fotos na minha mesa. Regina, a traves dos anos, sorrindo para a Cimera, confiando que o pai estaria sempre lhe para ampar lá. Eu sempre acreditei que estava criando ela para ser independente, forte, capaz de se sustentar sozinha. Descobri que tinha acidentalmente criado algo no que achava que se apoiar em algo me era mais fácil. Hora de corrigir essa ali, peguei a caixa de presente. Senti o peso satisfatório. Levei a escada abaixo e coloquei embaixo da árvore de Natal, escondida atrás dos presentes maiores que eles tinham arrumado. Provavelmente caixas vazias para aparecer. Hoje, noite, eles iam me pedir para carregar o fardo deles. E eu ia dar a eles o meu. A mesa de jantar parecia algo de uma revista. Regina tinha se superado. Velas, guardanapos de pano, a porcelana boa que geralmente vamos no Natal, festivo e caloroso e completamente artificial, como um sêmbrio para uma sobre fã, lias felizes. E ali o cortou o assado. Que eu também me tinha pagado, notei. Com preciso, o teatral. Isso? Legal, ele disse, sorrindo para Regina. Ter um jantar de família de verdade. Parece os velhos tempos. Que velhos tempos? Aqueles em que eles se mudaram temporariamente e nunca casaram, mas mantive meu rosto neutro, interpretando meu papel. Lindo, concordei. Regina, você realmente fez tudo especial. Ela irradiou. Estendeu a mão para apertar a minha. Vós? Merece, pai. Depois de tudo que vós fez por eles. A ironia era tão grossa que eu podia sentir o gosto. Tudo que eu tinha feito por eles inclui fornecer moradia grátis, pagar contas de luz e gua, cobrir o IPTU, comprar mantimentos que eles complementavam com itens de luxo cobrados em cartes de crédito escondidos. Mas, claro, eu merecia um jantar legal. Passamos pela refei com conversa amena, agradável clima, esportes, cuidadosamente evitando qualquer medo de empregos, dinheiro ou futuro. Observei eles trocarem olhares, pequenos acenos de coordenar. Tinham ensaiado isso. Provavelmente passaram horas planejando a abordagem perfeita. Finalmente, enquanto Regina servia café, eram caros, naturalmente, J. Liu pigarreou. Leonardo, a Regina e eu quer
Vamos conversar com você sobre algo importante. L. Vamos nessa S. A gente tem pensado muito sobre Fanpontolia. Regina se acrescentou, a voz dela assumindo aquela qualidade sincera que ela tinha aperfeiçoado. Sobre o que significa estar L um para o outro. Tomei um gole do café, não disse nada. Deixei eles trabalharem por isso. As coisas têm estado difíceis ultimamente. Joelho continuou. Não vou mentir para vós, meus empreendimentos o deram certo como eu esperava, e o mercado tem estado brutal. O mercado. Como se for, as econômicas externas fossem responder, vez pela sequência de fracassos dele, em vez da própria incompetência, e falta de vontade de trabalhar no emprego normal. A gente tentou tudo. Os olhos da Regina estavam ficando midos, bem na hora certa. Todas as expossíveis, mas batemos numa parede e o tempo acabando. Que tipo de parede? Perguntei, mantendo meu tom preocupado. Ele o esticou amo debaixo da cadeira, puxando uma pasta de couro. Colocou na mesa entre eles, como se estivesse apresentando um tratado de paz. Tenho algumas dívidas pendentes, empréstimos comerciais que estou vencendo, o credor ficando agressivo, e se a gente não resolver isso logo, podem ter consequências serias. Como serias? O judicial, possivelmente penhoras. Pode afetar nosso CL dito por anos, talvez impactar nossa capacidade de alugar um apartamento ou conseguir empregos. Os empregos que Voxano também de verdade, pensei, mas assenti gravemente. Pai, a voz da Regina rachou. Uma nica lágrima desceu pelo rosto dela. Tinha que admitir, ela tinha praticado. A gente tem tanta vergonha. Não quer, amo ser um fardo para vós, mas vós, tudo que a gente tem. Vós, a única pessoa que sempre esteve ele para a gente. Quanto a gente falando, perguntei, mesmo sabendo último centavo. 2 milhões, Getúlio disse. Ele teve a decência de baixar os olhos quando disse. Parece muito, mas com o patrim, da sua casa, score de crédito, vós, poderia ser avalista num empréstimo de consolida? A gente pagaria de volta, obviamente. Isso daria tempo para a gente se reerguer. Se reerguer. Repeti a frase devagar, saboreando cada palavra. Quanto tempo vós o tentando se reerguer, exatamente? Pai, 3 anos, morando na minha casa, sem pagar aluguel, enquanto eu cobria suas despesas e vocês acumulavam. Pausei, deixando o seu monto em sil se estender. 2 milhetes sem devidas. O sorriso do Natalio vacilou. Mais complicado que isso. A economia, o time, contratempos inesperados. Tenho certeza que complicado. Abaixei minha cara de café. Regina, quando foi a última vez que você realmente se candidatou a um emprego? Os olhos dela se arregalaram. Eu tenho me candidatado. O mercado 3 vagas em 6 meses. Chequei seu LinkedIn. A cor sumiu do rosto dela. Jotlio entrou. Leonardo, a gente não veio aqui para ser interrogado. Somos Fanpontolia. Estamos pedindo ajuda. Eu disse calmamente. Vox ou me pedindo para assumir a devida de Vox, para absorver as consequências das escolhas de Vox? Tem diferença. Pai, por favor, deixa eu ver a papelada. Gélio hesitou, então deslizou a pasta. Abri. Documentos de empréstimo, bem preparados. Faltava minha assinatura. Examinei os termos, as taxas de juros, o cronograma de pagamento. Feito profissionalmente. Tinham colocado o real nessa armadilha. Vox pensaram em tudo, eu disse. A gente precisa que vós assine a TAV, espera de ano novo, Regina disse. Espera, assim filtrando na voz dela. Podemos comer de novo. Ano novo, come o novo. Come o novo. Fechei a pasta. Empurrei de lado. Na verdade, tive um pensamento similar. Sobre recômios. Levantei, caminhei à árvore de Natal.
Peguei a caixa de presente vermelha de TRs dos presentes decorativos. Carreguei de volta para a mesa. O que? Isso? Regina perguntou. Sua surpresa mencionou querer tornar esse Natal significativo, trocar presentes que importassem. Coloquei a caixa na mesa. Concordei. Então preparei algo para os dois. Considerem como minha resposta. Proposta de Voque Chess. A testa do Jólio franziu, mas Regina J. estava sorrindo, talvez pensando que eu tinha cedido, que eu estava apresentando meu acordo de alguma forma sentimental. Dota-lhe o alcan ou a caixa, puxando a fita. Dentro, aninhada no papel de seda, ele encontrou a calculadora de brinquedo primeiro, a amo dele congelou, o rosto indo de confuso ou para algo mais sombrio. Ele a levantou devagar, como se pudesse mordê-lo. O quê? Isso. Continue olhando, eu disse alegremente. Tem mais. Regina puxou o livro infantil. Meu primeiro milho. Ou Ensinando Finan, as para crianças. Ela encarou o cofrinho de desenho animado na capa, a cor subindo nas bochechas. Pai, não entendo. Continuem. As mãos do Jálio tremeram levemente enquanto movia o papel de seda de lado. Encontrou o primeiro documento. Come ou a ler o tetutulo em voz alta, a voz ficando mais baixa a cada palavra. Investiga o Financeira Abrangente, Unidade Familiar Moreira. A sala ficou em silêncio, exceto pela missa de Natal, ainda tocando suavemente da sala de estar. Algum coral cantando sobre paz na terra. Regina agarrou o documento, examinando a primeira página. Observei o rosto dela passar por emo, confuso, o descrente, reconhecimento, horror, asme. Os dela começaram a tremer. Voc, investigou a gente? A voz dela saiu pequena, quebrada. Eu auditei você, corrigi. Tem diferença? Investiga ou implica suspeita. Auditoria significa que eu tinha evidências e queria verificar o alcance. Bortley estava virando páginas agora, vendo os ativos escondidos dispostos em colunas organizadas. A conta offshore. A participa ou na startup? A venda de Nexion não declarada. O rosto dele tinha ficado da cor de mingau de dias atrás. Isso, ele come ou parou. Come ou de novo. Você, Neo, pode simplesmente. A página 15, particularmente interessante, eu disse conversacionalmente. Onde detalho a falência alegada de vocês contra os ativos escondidos reais. 825 mil reais, mais ou menos. Coisa ingrata de esquecer quando você pedindo para o seu sogro absolver 2 milhões em devidas. Regina estava chorando agora. Grimas reais no as perform, ticas de antes. Voc nos espionou, invadiu nossa privacidade. Vivi na minha própria casa e observei o que Voc deixaram descuidadamente véu. Tem uma distinção ou legal. Gesticulei para a caixa. Mas tem mais. A parte realmente boa embaixo. As mãos do Jalil estavam tremendo agora enquanto puxava a próxima camada de documentos. A notifica, o de despejo, estava no topo, oficial e irrevogável, com o papel timbrado do escritório da Margarete, tornando absolutamente legal. Notifica, o de Recis, o de Loca, ele leu em voz alta, a voz rachando. Voc, nos despejando, 30 dias, como a lei brasileira exige. Voc, sistema 24 de janeiro de 2025, para desocupar o Invel. Isso, mais que justo, considerando que vocês moraram aqui sem pagar aluguel por 3 anos. Regina arrancou o papel dele, examinando freneticamente. Pai, Voc, não pode fazer isso. Essa, nossa casa. Minha casa, corrigi gentilmente. Que generosamente compartilhei enquanto vós as acumulavam tras mil e 250 mil reais em dívidas e escondiam 825 mil em ativos. Continuem lendo. Tem mais. Eles cavaram mais fundo. Encontraram as revogas de procura?
Regina tinha podido acessar meus registros médicos, tomar certas decisões financeiras em emergências. Não mais. Encontraram a altera o do testamento, estabelecendo um fundo fiduciário. O rosto da Regina ficou branco enquanto lia as condientes. Um fundo, voc, te, deixando tudo para caridade. Não exatamente. Leia as letras. Midas. Voc pode acessar o fundo depois de 5 anos de responsabilidade financeira documentada. Emprego estível pagamento de devidas, sem contas escondidas, transpar enchia total. Me recostei na cadeira. Basicamente, Vox TM que virar adultos de verdade. Isso, insano. Ali eu estava, de pé, agora, andando de um lado para o outro. Vox, não pode deserdar sua própria filha, porque a gente passou por uma fase difícil. Fase difícil. Eu ri e saiu afiado e frio. Fase difícil. Perder um emprego. Fase difícil. Conta sem dicas inesperadas. O que vós dois têm feito? Fraude financeira sistemática, enquanto moram na minha casa, comem minha comida, usam minhas contas de luz, igual, e planejam me enfiar 2 milhões de reais da dentro vida de vós, como presente de Natal. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo no canto. Os olhos da Regina nadavam em grimas. Reais dessa vez, numa variedade calculada de antes. Como vós? Quando vós? 10 de dezembro, eu disse. Estava trazendo roupa lavada. A porta do quarto de Vox estava entreaberta. Ouvi voz no telefone com a Amanda, rindo sobre o plano perfeito, sobre como seu pai velho e previsível nunca diria na... Como eu era basicamente um tal de cheques com fraquezas sentimentais. O rosto dela desmoronou. Eu não quis dizer. Sim, Vox. Quis. Peguei meu celular, abri um arquivo, aumentei o volume. Minha voz saiu pelo alto-falante, depois a da Regina, cristalina. A gente apresenta como um presente, uma oportunidade para ele ajudar a família. O pai não vai conseguir dizer no Vox, sabe como ele? Com responsabilidade e essas coisas todas. Deixei tocar, deixei eles ouvirem a voz do Gélio. Ele vai achar que sendo nobre, o grande Leonardo Santos, salvando a filhinha dele mais uma vez. E Regina de novo. Sinceramente, ele deve para a gente 3 anos que a gente tem, morando aqui temporariamente. Isso vale alguma coisa, né? Parei a grava. O Brasil permite grava? Ou em residência privada por uma das partes? Tudo que coletei, perfeitamente legal. Quer ouvir mais? Tenho 17 conversas separadas, documentando os planos de vocês. Talho sentou pesadamente, toda a cor sumindo do rosto. Voc, tem gravado a gente por 2 semanas? 13 dias, para ser preciso. Uma vez que soube o que vós estavam planejando, me certifiquei de ter documenta. O velho hábito do banco. Sempre coloque tudo por escrito, ou nesse caso, em údio. Regina estava soluçando abertamente agora. Papai, por favor, eu sei que a gente cometeu erros, mas... Erros? Abri a análise financeira, virei para uma Dina Spec, fica. Isso, um erro. Apontei para um item de linha. Uma taxa por cheque sem fundo porque você não estava prestando, isso, gesticulei para o documento inteiro. Leitor, um padre o 3 anos de engano deliberado, acúmulo extrato, Chico de devidas e explora o planejada. A gente ia te pagar de volta. Jólio tentou, mas nem ele mesmo parecia convencido. Com que dinheiro? Seus 825 mil escondidos? O dinheiro que vocês têm me ocultado cuidadosamente enquanto choram pobreza? Puxei outra C, o do relatório da Darla. Sua conta offshore nas Ilhas Cayman, 175 mil reais. Sua participa, ou na startup de cripto do Marcos, 250 mil. Os 400 mil que vós ganhou vendendo sua parte no Nexil de artigos esportivos de Cole, ou 2 meses atrás. Onde ter? Esse dinheiro, J. Liu,
Ele não conseguiu responder. S encarou os papos como se pudessem espontaneamente pegar fogo e salve-lo. Sabe essa, a coisa sobre ser auditor, Bank riu por 42 anos. Vivoc aprende a identificar padres ativos escondidos, alega estratégicas de falcontuência, tentativas de manipular membros da família para assumir dívidas. J. Vi tudo. Investiguei tudo. Testemunhei sobre isso em tribunal 17 vezes. Encontrei os olhos dele. Nunca perdi um caso. Isso não, tribunal, Regina sussurrou. Ainda o concordei. Mas tem mais um documento na caixa que vocês, ainda Nil, o acharam. Canto inferior direito. As mãos do Dalil tremeram enquanto puxava. Notifica, ou de suspeita de fraude fiscal, Receita Federal. Ele leu em voz alta. Vós nos denunciou para a Receita? Denunciei renda no declarada, ativos ocultos e potencial evas, o fiscal. Eles veio investigar, e se encontrarem o que a Darla encontrou, e viu, eles são muito minuciosos. Vox vê o enfrentar auditorias, multas, possivelmente acusa os criminais. Pausei. Embora eu suponha que vocês possam usar aquele curso de Educa, o financeiro que tem feito, construindo riqueza depois da fáuntia, titular Nico, dadas as circunstâncias. Regina olhou para cima bruscamente. Vós sabia disso também? Sei de tudo. Cada compra, cada mentira, cada manipula, o calculada. Isso que tenho feito por 13 dias, enquanto vocês dois ensaiavam sua dia de coitadinhos de Natal. Eu estava construindo um caso. Gesticulei para a caixa. IT, aqui, 47 páginas das escolhas de voques. Consequências incluem das. O relógio de pendúlo bateu 9 horas. A música de Natal ainda tocava fracamente da sala de estar. Noite feliz, noite de paz, tudo. Calmo, tudo. Brilhante. Exceto que nada estava calmo naquela sala de jantar. Nada estava brilhante nos futuros deles. J. Liu se levantou, mãos fechadas em punhos. Vó, não pode fazer isso. Destruindo sua paripria filha por dinheiro? Não, eu disse calmamente. Vós o se destruindo, eu te documentando e garantindo que não o vou afundar junto com vocês. Regina me olhou, remel escorrendo, voz quebrada. O que aconteceu com vós? Quando vós? Ficou o teu frio? Pensei sobre isso. Realmente considerei. 10 de dezembro, eu disse finalmente. No momento em que ouvi minha filha rir sobre me manipular, no momento em que percebi que Voxnal o estavam pedindo ajuda, estavam aplicando um golpe no próprio pai, na casa dele. Me levantei, comecei a juntar os documentos. Criei Vox. Melhor que isso, Regina. Sua mãe ficaria envergonhada. Foi um golpe baixo, eu sabia, mas também me era verdade. Sai fora, Regina disse, voz venenosa. Se vós nos odeia tanto, sai fora. Essa, minha casa, lembrei a ela. Mas não, se preocupe. Vox teme 30 dias para achar a comoda? Sugiro que usem alguns daqueles 825 mil escondidos para garantir um depósito. Deixei eles sentados ali, cercados pelas ruas do plano deles, segurando seu presente de Natal de consequências. No meu escritório, me servi 2 dedos de usque. Minhas mãos estavam firmes. Minha consciência estava limpa. Eles queriam me dar o fardo deles. Eu tinha dado a eles a verdade. Troca justa. Na mãe? Seguinte, véspera de Natal, acordei com vozes altas, embaixo. Levei meu tempo me arrumando, escovando os dentes, fazendo café. Deixei eles ferverem. Deixei eles planejarem. Eu, Jó, tinha antecipado cada movimento que poderiam fazer. Quando desci, estavam esperando na cozinha. Os olhos da Regina estavam vermelhos, mas determinados. Bólio parecia o ter dormido, mandíbula tensa, com raiva suprimida. A gente precisa conversar, Regina disse. Tudo bem. Ela respirou fundo, mudou de tetica. Era a abordagem que eu esperava primeiro. Manipula o emocional. Pai,
Eu sei que ontem, noite foi muita coisa, mas preciso que vós entenda algo. Tudo que a gente fez, cada escolha que a gente fez, não foi sobre te machucar. A gente estava desesperado. Pessoas desesperadas então compram bolsas de 12 mil reais. Isso foi antes, 2 semanas atrás, Regina. Seu Instagram mostra data e tudo. Ela se encolheu, se reagrupou. Tudo bem, a gente cometeu erros, mas vós me criou, pai. Vós me conhece. Não sou uma pessoa M, o Jálio também não. A gente entrou numa fria e em vez de vir a mim honestamente, vós decidiram me enganar para ser avalista de devida enquanto escondiam ativos. Isso no desespero. Isso, fraude. Essa, uma palavra pesada. Jota lhe interveio. Ele tinha encontrado a voz de novo e tinha uma ponta. E uma que vós, talvez queira reconsiderar usar. Isso, uma ameaça, uma verifica ou da realidade. VOC nos investigou? Tudo bem, mas fez isso acessando nossos computadores particulares, nossos e-mails, nossas contas, sem permisso. Isso, busca e apreensão, o ilegal. A gente pode processar VOC por invas ou de privacidade. Tomei um gole do meu café, podem tentar. A lei brasileira, bem clara sobre os direitos do proprietário em rela ou a dispositivos conectados, sua rede. VOCs assinaram uma política de uso a Sitevel quando configuraram seus notebooks aqui 3 anos atrás. Lembram? Era parte do requisito do meu seguro. Eu não o tinha exigido tal coisa, mas eles tinham sido descuidados demais para lembrar o que tinham assinado. E, além disso, qualquer coisa deixada em mipres comuns da casa, velida. VOCs deixaram documentos no balqueio da cozinha, na impressora, na lixeira de reciclagem. A mandíbula do galho trabalhou. Ele estava acostumado com pessoas sendo mais preparadas que ele. Mesmo se isso for verdade, ele pressionou. VOC não pode simplesmente nos denunciar para a Receita baseado em espécula? Isso, ação do DIU. Processo malicioso. Denunciei suspeita de fraude fiscal baseada em evidências documentadas, coletadas por uma investigadora financeira licenciada. A Receita Federal vai fazer a PR determina ou se você tem nada a esconder, não tem com o que se preocupar. Abaixei minha chanto cara de café, mas nós dois sabemos que não o caso. Regina tentou de novo, voz rachando. E a família, pai, e o perdiu. Todos aqueles anos que vote me criou, todas aquelas li, e sobre amor e lealdade. Não significavam nada? Não eram sem significado. Aparentemente desperdiçadas em VOC, doeu dizer, mas era verdade. Ensinei vós sobre responsabilidade e integridade e ganhar o que VOC tem. Vós aprendeu algo completamente diferente. De quem? Ela estava ficando brava agora, defensiva. De vós. Vós foi quem me ensinou que dinheiro resolve tudo. Cada problema que eu tive crescendo, VOC, jogou dinheiro nele. Aulas de Dan, faculdade, meu casamento. Dei oportunidades a vós, corrigi. Nunca ensinei vós a roubar. E isso que vós estava tentando fazer, roubar minha estabilidade financeira, minha segurança de aposentadoria, meu patrim, meu VOC, queria chamar de ajudar a fam.lia para poder dormir? Noite. Jólio se levantou abruptamente. Sabe de uma coisa? Tudo bem. Vós quer jogar pesado? A gente vai pegar um advogado, contestar o despejo, contestar a grava ou contestar tudo. Boa sorte achando um que aceite o caso de vós quando não podem pagar os honorários. O rosto dele ficou vermelho. A gente vai dar um jeito. Com seus ativos escondidos, vê, em frente. Gaste esses 825 mil em honor rios advocatícios. Veja como desaparece e é repido. E então a Receita Federal vai vir perguntar de onde vós tirou o Jó, que nunca declarou. Sorri. De qualquer jeito eu ganho. A campainha tocou. Timing perfeito.
Deve ser a Margarete Silva, eu disse. Pedi para ela passar aqui hoje de manhã. Achei que Vox pudessem tentar algo assim. Margarete entrou com sua pasta executiva e com postura profissional. Bom dia a todos. Leonardo mencionou que vocês podem ter perguntas sobre os documentos legais. Que conveniente, J. lhe zombou. Vox chamou seu advogado. Chamei minha advogada, corrigi. Tem diferença, Margarete. Eles o amea, ando contestar o despejo e alegar que minha investiga? Foi ilegal. Margarete colocou a pasta, puxou uma pasta. Senhor Moreira, senhora Moreira, deixe-me ser muito clara. Tudo que Leonardo fez inteiramente dentro da lei brasileira, a notifica. O de despejo fornece 30 dias, excedendo o requisito mínimo. A investiga. O financeira foi conduzida por uma profissional licenciada, usando registros publicamente acessos, vez em forma, obtidas legalmente dentro da casa do Leonardo. As gravas foram feitas na residência particular do Leonardo, sob as leis de consentimento unilateral. E a explora, o de idosos, Regina pulou nisso. A gente pode alegar que ele sendo manipulado, que no pensando com clareza. Podem, Margarete concordou. Mas as leis do Estatuto do Idoso projetadas para proteger idosos de abuso financeiro. Dada a documenta, o que Leonardo tem das tentativas de Vox de manipul, o assumir dívidas significativas enquanto ocultavam ativos, tal alegar, e o sairia espetacularmente pela culatra. Na verdade, Vox estariam fazendo o caso do promotor por eles. Jólio e Regina trocaram olhares. As armas deles estavam sendo viradas contra eles, uma por uma. Isso não acabou, Jólio disse, voz baixa e ameaçadora. Nil, concordei. Não acabou. Vox, 27 dias restantes. Sugiro que comecem a fazer as malas. Os próximos dias foram fascinantes de assistir. O Natal passou em Sil, contente e frio. Regina e Jalil ficaram no quarto na maior parte, emergindo apenas para conversas tensas e sussurradas na cozinha. Fiquei no meu escritório, trabalhando, lendo, mantendo minha rotina. No dia 26, recebi uma liga, o da Margarete. Leonardo, você deveria saber. Os credores do Jálio acabaram de me contactar. Receberam cepias da sua investiga ou financeira, as que mostram os ativos escondidos dele. Mesmo, tomei um gole do meu café. Como isso aconteceu? Vox, J, sabe como? A voz dela carregava aprovar. O entrando com pedido para apreender esses ativos. A conta offshore, a participa? Ou na cripto? Tudo. Ele não o pode mais se esconder. Parece justo. Devem dinheiro a eles, afinal. Naquela tarde, ouvi Jotlio no telefone na sala de estar. A voz dele ecoava, crua de desespero. Marcos, eles sabem sobre o fundo de cripto. Sabem de tudo. Não sei como descobriram. Sim, a advogada do Leonardo. A gente precisa mover agora antes que congelem. Tarde demais para isso. Margarete J. tinha coordenado com os credores. Quando J. lhe tentasse transferir qualquer coisa, tudo estaria bloqueado. O dia 27 trouxe mais entretenimento. Estava na cozinha fazendo almo, quando Regina entrou apressada, o celular agarrado no meu rosto manchado de tanto chorar. Cancelaram meus cartões de crédito, todos eles, e meu banco exigindo o pagamento integral imediatamente. Qual banco? Ita, Bradesco, todos eles. Ela enfiou o celular na minha cara. Estou dizendo que cometi fraude por ou divulgar meu estado civil, mas eu usei meu nome de solteira. Isso? Legal. Legal usar seu nome de solteira, concordei. Não, legal ocultar deliberadamente seu estado civil para manipular a valia? De crédito. Especialmente quando seu marido tem 3.250 mil em devidas. Bancos consideram isso em forma relevante. Vós, contou para eles. Não era uma pergunta. Vós ligou para os meus bancos e contou.
O escritório da Margarete enviou notifica, os formais sim, como parte da documenta, o da situa, o financeira de vocês, os bancos no direito de saber se a avalia ou de risco foi baseada em informa, incompletas. Isso, insano. Ela estava tremendo agora, celular ainda enfiado na minha dirê, ou como uma arma. Voc te destruindo a gente, literalmente destruindo. Por dinheiro, por 2 milhas de reais que vós podia facilmente pagar. 3 milhas e 250 mil, corrigi. E na água, sobre o dinheiro, Regina, sobre vós, tentar me roubar, seu próprio pai, o homem que criou vós, que se sacrificou por vós, que amou vós incondicionalmente. Abaixei meu sanduíche. Vós não pediu ajuda. Vós planejou me prender numa armadilha. Tem diferença? Ah, Jotalio apareceu na porta. A gente precisa conversar. Todos nisso agora. Estamos conversando. No. O rosto dele estava abatido, desesperado. A gente precisa negociar. Tem que ter uma saída disso. Voc não pode simplesmente. Voc não pode destruir sua própria família assim. Não estou destruindo nada. Estou me removendo da destruir o de Vox. Tem diferente. Ah, mas o segui para a sala de estar. Sentamos. Eles no sofá, eu na minha poltrona. Os mesmos vez onde tenhamos compartilhado 3 anos de refém, as conversas, a performance de família. Agora parecia um tribunal. A gente vai embora, Jótlio disse. Voluntariamente, antes dos 30 dias. Vamos na semana que vem. S, cancela tudo. Diz para a Receita que você cometeu um erro. Diz para os credores que você estava errado sobre os ativos. Mas eu não estava errado. Leonardo, por favor, a voz da Regina rachou. A gente cometeu erros. Vamos errados. A gente admite, mas Voc, levando isso longe demais. A Receita, Rio. A gente pode ir para PRIS ou se cometeram crimes. No, teu simples. Exatamente teu simples. Voc, esconderam renda, ocultaram ativos enquanto alegavam pobreza, tentaram fraudar a mim, seus bancos, seus credores. Esses são crimes, Regina. Tem consequências. Somos sua família, ela sussurrou. Vós deixaram de ser minha família quando decidiram que eu era um caixa eletrônico com fraquezas sentimentais. Me inclinei para frente. Quer saber a pior parte? Eu teria ajudado Vox se tivessem vindo a mim honestamente admitido os erros, pedido ajuda, eu teria dado um jeito. Plano de pagamento, empréstimo de consolida ou alguma coisa. Não sou um monstro. Entro porque vós, fazendo isso, lágrimas desceram pelo rosto dela. Reais, finalmente. Do tipo que vinha de luto real em vez de manipula, porque vós nunca me deram essa chance. Escolheram o engano em vez da honestidade. Escolheram me ver como otário em vez de como pai de Voc. Voc fez essa escolha, Regina. No eu. Me levantei. Vox tem 24 dias restantes. Sugiro que comecem a planejar a sada. Naquela noite, sentei no meu escritório e ouvi eles brigarem a traves das paredes. Acusa, culpa, pânico. A fachada perfeita desmoronando em tempo real. A voz do Jólio, seu pai, conserta isso, a da Regina. Como? Ele tem tudo documentado, tudo. Então a gente processa ele. Sofrimento emocional, abuso de idoso, alguma coisa. Com que dinheiro? E a Margarete J. disse que isso sairia pela culatra. Sil.mencio, ento vidro quebrando, algo jogado contra uma parede. Me servi outro uísque. Observei o horizonte de São Paulo pela minha janela, luzes cintilando na escuridão do inverno. Margarete estava certa. Isso era fascinante de assistir. Não satisfatório exatamente. Tinha perda demais para satisfazer, ou mais justo. Definitivamente justo. Meu celular vibrou. Mensagem da Margarete. Receita Federal abriu, investiga o formal. Estou muito interessados na venda de Nexiono declarada. Achei que vós gostaria de saber. Digitei de volta. Obrigado.
Outra mensagem, dessa vez do Tadeu. Ouvi pelos bastidores sobre sua situa, o CAF. Alguma hora, quero ter certeza que vós te bem. Estou bem, respondi. CAF, parece bom. Janeiro, combinado. L. Embaixo a briga continuou. Mas aqui em cima, no meu escritório, cercado por 42 anos de conquistas profissionais e memorias de uma filha que não existia mais, senti algo inesperado. Paz. No felicidade e no triunfo. Paz. A Justi tinha um gosto amargo, mas ainda era Justi a ver. Espera de ano novo chegou fria e brilhante. Regina e Jólio mal tinham falado comigo em 4 dias. Tinham achado um apartamento em Itaquera, bairro mais barato, spa o bem menor. Tinha ouvido Julio no telefone, negociando com um amigo dele, Marcos, para ficar ele temporariamente, as coisas esfriarem. As coisas não o iam esfriar, mas não o contei isso a eles. Passei a mãe no meu escritório enquanto faziam as malas. Caixas apareceram no corredor. MVs foram marcados com fita. Os pertences caros deles de repente pareciam vagabundos. Luz do dia, a par em si, sem substância, como as vidas inteiras deles. Por volta do meio-dia, Regina bateu na minha porta. Entre. Ela ficou na porta sem entrar. Os olhos estavam vermelhos, mas secos. Tinha ficado sem lágrimas, aparentemente. A gente indo embora hoje. Edlio achou algum com um caminho antes do dia 31, isso, mais cedo do que eu esperava. A gente não consegue ficar aqui mais. No com Ela gesticulou vagamente. Tudo. Eu entendo. Entende? A voz dela endureceu. Você entende que destruiu a gente? Que vamos perder tudo porque você não conseguiu perdoar um erro? Não foi um erro, Regina. Foram 3 anos de engano calculado, culminando em tentativa de fraude. Mantive minha voz nivelada. E vox mas o perdendo tudo. O perdendo o acesso ao meu dinheiro. Tem diferença? E o testamento? O fundo? Ainda no lugar. 5 anos de responsabilidade financeira documentada, emprego estivel, pagamento de devidas. Voc? Pode acessar. 5 anos. Ela riu amargamente. Voc, sabe que isso? Impossível. Arrume um emprego. Um orçamento. Pague suas devidas. Milhares de pessoas fazem isso todo dia. E a gente, milhares de pessoas, somos sua família. Ramos. Encontrei os olhos dela. Tempo passado. Ela se encolheu como se eu tivesse batido nela. Bom, talvez finalmente penetrasse. Nunca vou te perdoar por isso. Ela disse calmamente. Posso viver com isso. Voc pode viver com o que tentou fazer comigo, sem resposta. Ela se virou e saiu. 2 horas depois, estava na janela do meu escritório, vendo eles carregarem caixas num caminho, ou de mudan. Rétlio se movia com eficiência agressiva, jogando coisas em vez de coloca. Las. Regina trabalhava devagar, mecanicamente, como uma marionete com cordas cortadas.